Você está prestes a descobrir algo que eu, Padre Pio, carreguei comigo durante toda a minha vida terrena. Algo que transformou a miséria em abundância. Algo que converteu a escassez em fartura. E que pode, neste exato momento, mudar completamente a sua realidade financeira. Porque existe uma combinação sagrada, uma fórmula espiritual que poucos conhecem, mas que tem o poder de atrair a prosperidade como um ímã atrai o ferro. E hoje, eu vou revelar isso para você. Feche os olhos por um instante. Sinta o peso que você carrega. Esse peso das contas que não param de chegar. Esse aperto no peito quando você olha para a carteira vazia. Essa angústia que te acorda de madrugada, pensando como vai pagar as despesas do mês. Eu vi isso nos olhos de milhares de pessoas que chegaram até mim em San Giovanni Rotondo. Vi a dor da pobreza. Vi o desespero de quem trabalha sem parar e nunca consegue sair do lugar. E foi exatamente por isso que o céu me revelou esta combinação sagrada. Porque a pobreza não é uma maldição. A pobreza não é um castigo divino. A pobreza é uma porta fechada que precisa da chave certa para se abrir. E essa chave, meu irmão, minha irmã, está em suas mãos agora. Está nestas palavras que vou compartilhar com você. Está nesta revelação que me foi concedida através de anos de oração, jejum e comunhão com o sagrado. Quando eu estava no convento, ainda jovem, antes mesmo de receber os estigmas, eu via os fiéis chegarem com suas aflições. Eles não vinham apenas buscar cura para o corpo. Não vinham apenas em busca de consolo espiritual. Eles vinham com a marca da escassez estampada na face. Vinham com roupas remendadas, com estômagos vazios, com a alma ferida pela falta. E eu perguntava a Deus, por que vosso povo sofre assim? Por que aqueles que vos amam passam por tamanha necessidade? E Deus me respondeu, não com palavras audíveis, não com trovões ou raios, mas com uma revelação silenciosa que penetrou meu coração como uma espada de luz. Ele me mostrou que a prosperidade não é contrária à santidade. Ele me revelou que desejar o pão de cada dia não é pecado, mas oração. Ele me ensinou que existe uma ponte entre o céu e a abundância material. E essa ponte é construída com 3 pilares sagrados que formam a combinação mais poderosa que já conheci. Você pode estar se perguntando, Padre Pio, como um homem que viveu em pobreza franciscana pode falar sobre prosperidade? E eu lhe respondo, exatamente por isso. Porque eu escolhi a pobreza voluntária para entender os segredos da abundância divina, porque renunciei ao ouro do mundo para descobrir o ouro do Espírito. E o que descobri foi tão extraordinário que preciso compartilhar com você agora, antes que seja tarde demais. A primeira parte desta combinação sagrada é algo que a maioria das pessoas ignora completamente. Elas oram pedindo dinheiro. Elas suplicam por milagres financeiros. Elas acendem velas e fazem promessas. Mas esquecem o fundamento, esquecem a base, esquecem que antes de receber, é preciso preparar o solo. E esse solo, meu querido, minha querida, é a sua mente. Sua mente é como um jardim. Se você planta sementes de miséria, colherá frutos de escassez. Se você cultiva pensamentos de pobreza, sua vida florescerá em necessidade. Eu vi isso milhares de vezes. Pessoas que oravam por prosperidade, mas que, no fundo do coração, acreditavam ser indignas. Pessoas que pediam abundância, mas que, em seus pensamentos mais íntimos, se viam como eternos perdedores. Pessoas que clamavam por mudança, mas que mantinham as portas da alma trancadas com correntes de descrença. Então, a primeira chave desta combinação sagrada é esta. Você precisa mudar radicalmente a forma como pensa sobre o dinheiro. Não como quem deseja riqueza por ganância. Não como quem ambiciona fortuna por vaidade. Mas como quem reconhece que a abundância material é um instrumento do céu para abençoar, para servir, para transformar vidas. O dinheiro não é sujo. O dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro, sim. Esse é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro usado com sabedoria é uma bênção divina. Quantas obras de caridade eu pude realizar porque pessoas prósperas me ajudaram. Quantos hospitais construí porque recursos chegaram até mim. Quantas famílias alimentei porque a providência divina
se manifestou através de mãos generosas e bolsos fartos. A prosperidade não te afasta de Deus. A prosperidade mal utilizada, essa sim te afasta. Mas a prosperidade com propósito te aproxima do sagrado de uma forma que a miséria jamais conseguirá. Então, a partir de agora, você vai reprogramar sua mente. Todas as manhãs, ao despertar, antes mesmo de levantar da cama, você vai agradecer pela abundância que está chegando. Não pela abundância que você espera, pela abundância que já está a caminho. Porque quando você agradece antecipadamente, você abre um portal espiritual. Você envia uma frequência ao universo. Você declara ao céu que está pronto para receber. Eu fazia isso todos os dias. Mesmo quando meu corpo ardia em dor por causa dos estigmas. Mesmo quando o sangue escorria de minhas mãos e pés. Mesmo quando a agonia era insuportável. Eu agradecia. Agradecia pela graça de servir. Agradecia pela oportunidade de sofrer. Agradecia pela vida, pela missão, pela existência. E foi esse espírito de gratidão constante que abriu as comportas da providência divina em minha vida e na vida daqueles que eu servia. Mas não pare na gratidão. Avance para a visualização sagrada. Todas as noites antes de dormir, visualize sua vida transformada. Veja-se com as contas pagas. Veja-se com a geladeira cheia. Veja-se ajudando seus filhos, seus netos, seus familiares. Veja-se doando para os necessitados. Veja-se vivendo com dignidade, com segurança, com paz. Não é fantasia, não é ilusão, é preparação espiritual. É você declarando ao céu: estou pronto para receber vossas bênçãos. Agora, a segunda parte desta combinação sagrada vai te surpreender ainda mais, porque envolve algo que muitos consideram antiquado, ultrapassado, sem sentido nos dias de hoje. Mas eu lhe digo, é a arma mais poderosa que você tem contra a pobreza. E essa arma é o rosário. Você pode pensar: Padre Pio, o rosário vai me trazer dinheiro? E eu respondo: o rosário não vai te trazer dinheiro. O rosário vai transformar você na pessoa que merece e sabe lidar com o dinheiro. O rosário não é uma moeda de troca com Deus. O rosário é um instrumento de transformação interior. É uma ferramenta que molda sua alma. É uma prática que eleva sua consciência a um estado onde os milagres se tornam naturais. Durante minha vida, eu rezava o rosário inúmeras vezes ao dia. Não porque era obrigado, não porque seguia uma regra, mas porque eu descobri que cada Ave Maria é como uma gota de luz que ilumina a escuridão interior. Cada Pai Nosso é como uma onda de energia que limpa as impurezas do espírito. E quando você reza o rosário com fé verdadeira, com devoção sincera, com o coração aberto, você não está apenas repetindo palavras. Você está alinhando sua frequência espiritual com a frequência do céu. E quando essa sintonia acontece, meu irmão, minha irmã, os céus se abrem, as portas se destrancam, as oportunidades surgem do nada. Aquele emprego que parecia impossível aparece. Aquela dívida que parecia eterna se resolve. Aquele dinheiro que você nem esperava chega de forma inesperada. Porque você não está mais operando apenas no nível físico. Você está operando no nível espiritual, onde todas as coisas são possíveis. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Você precisa rezar o rosário com uma intenção específica de prosperidade. Não com ganância, não com egoísmo, mas com a clara declaração de que você deseja prosperidade para servir melhor, para amar melhor, para viver melhor. Durante o rosário, enquanto suas mãos deslizam pelas contas, visualize cada Ave Maria como uma moeda de ouro espiritual sendo depositada em sua conta celestial. Visualize cada mistério como uma porta se abrindo para a abundância. Eu ensinava isso aos fiéis que me procuravam desesperados pela sobrevivência. Eu dizia: reze o rosário todos os dias, sem falhar, durante 40 dias, mas reze com o coração cheio de fé e a mente focada em sua transformação financeira. Não peça apenas dinheiro. Peça sabedoria para ganhar. Peça discernimento para guardar. Peça generosidade para compartilhar. E sabe o que acontecia? Milagres, um atrás do outro. Testemunhos que chegavam de toda parte. Pessoas que saíam da miséria
absoluta para uma vida digna. Porque o rosário não é magia. O rosário é medicina espiritual. É quimioterapia para a alma doente. É antibiótico para o espírito infectado pela desesperança. E quando sua alma está saudável, seu mundo exterior começa a refletir essa saúde. É lei espiritual. É princípio divino. É a ordem natural das coisas no reino de Deus. Mas preste atenção, não basta rezar mecanicamente. Não adianta segurar as contas do rosário enquanto sua mente vagueia por preocupações mundanas. Você precisa estar presente, precisa estar consciente, precisa sentir cada palavra que pronuncia. Quando você diz, Ave Maria cheia de graça, sinta a graça enchendo seu ser. Quando você diz, o Senhor é convosco, sinta a presença divina ao seu redor. Quando você medita nos mistérios, deixe que eles penetrem fundo em sua consciência. Eu passei horas e horas em êxtase durante o rosário. Eu via Nossa Senhora. Eu conversava com Jesus. Eu experimentava realidades espirituais que a linguagem humana não consegue descrever. E cada uma dessas experiências me transformava um pouco mais. Me fortalecia, me preparava para os desafios, me capacitava para os milagres. E é exatamente isso que vai acontecer com você se você se dedicar a esta prática sagrada. Agora chegamos à terceira e mais poderosa parte desta combinação sagrada. A parte que sela tudo, a parte que ativa a prosperidade de forma definitiva. E essa parte é o ato de doação sacrificial. Eu sei que você pode estar pensando, Padre Pio, eu mal tenho para mim, como vou dar? E é exatamente essa a chave. Exatamente esse o mistério. Exatamente esse o paradoxo divino que rompe as cadeias da pobreza. A lei da semeadura e colheita não é apenas uma metáfora bonita. É um princípio espiritual tão real quanto a gravidade. Quando você planta uma semente na terra, você está dando algo precioso. Você está enterrando algo que poderia comer. Você está sacrificando algo de valor. Mas o que acontece? A semente se multiplica. Uma única semente se transforma em centenas, em milhares. É assim que funciona o reino espiritual. Quando você dá do que você precisa, não apenas do que você tem sobrando, você aciona um mecanismo celestial que está acima da lógica humana. Você declara ao universo, eu confio que há abundância suficiente para todos. Eu acredito que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Eu tenho fé na providência divina. E essa declaração, meu querido, minha querida, move montanhas, move céus, move a mão de Deus a seu favor. Eu vi isso acontecer repetidas vezes. Pessoas que vieram até mim na mais absoluta miséria. Pessoas que não tinham nem o que comer. E eu lhes dizia, do pouco que você tem, dê metade para alguém que tem menos ainda. Elas me olhavam como se eu estivesse louco. Mas as que obedeciam, as que confiavam, as que davam mesmo sem ter, essas experimentavam milagres inexplicáveis. Dinheiro que surgia do nada, portas que se abriam misteriosamente, oportunidades que apareciam como se caíssem do céu. Porque quando você dá, você quebra o espírito de escassez que te mantém preso. Quando você semeia, você demonstra fé ativa. Quando você oferece o que é precioso para você, o céu interpreta isso como um ato de confiança suprema. E confiança é a moeda que compra milagres. Fé é o capital que negocia com o divino. Generosidade é o investimento que rende juros eternos. Mas não estou falando de dar qualquer coisa. Não estou falando de doar o que você não usa mais. Não estou falando de caridade conveniente. Estou falando de doação sacrificial. Estou falando de dar algo que dói. Dar algo que você precisa. Dar algo que representa um verdadeiro sacrifício para você. Pode ser dinheiro, mesmo que seja sua última nota. Pode ser tempo, mesmo que você não tenha folga. Pode ser talento, mesmo que você precise descansar. O segredo está na dor do dar. Quanto maior o sacrifício, maior a colheita. Quanto mais difícil a oferta, mais poderosa a recompensa. É como se cada lágrima que você derrama ao dar se transformasse em uma pérola de prosperidade. É como se cada aperto no coração ao semear se convertesse em uma explosão de abundância. Não é justo, não é lógico, mas é divino.
E o divino opera em dimensões que a razão humana não alcança. Durante anos, pessoas me traziam ofertas. Algumas traziam fortunas, outras traziam apenas algumas moedas, mas eu sempre me emocionava mais com a viúva que trazia sua última moeda do que com o rico que trazia sacos de ouro, porque eu sabia que aquela moeda representava tudo para ela. Aquela moeda era sacrifício puro, e aquele sacrifício era a semente mais potente que poderia ser plantada no solo espiritual. Então, aqui está o que você vai fazer. Você vai escolher uma quantia ou um recurso que seja significativo para você. Não pode ser fácil, não pode ser cômodo. Tem que doer um pouco, tem que exigir fé. E você vai doar isso para alguém que realmente precisa, não para impressionar, não para se gabar, mas em segredo, como Jesus ensinou. A mão esquerda não deve saber o que a direita está fazendo, porque a recompensa que vem do anonimato é multiplicada por 100. Faça isso toda semana ou todo mês. Estabeleça um ritual de doação sacrificial e observe o que acontece. No começo, pode parecer que você está empobrecendo ainda mais. Pode parecer loucura. Pode parecer que você está desperdiçando recursos preciosos. Mas continue, não desista, mantenha a fé. Porque existe um ponto de virada. Existe um momento em que a balança espiritual se inclina a seu favor. E, quando isso acontece, prepare-se, porque a avalanche de bênçãos será avassaladora. Agora você tem as 3 partes da combinação sagrada: a transformação da mente através da gratidão e visualização, a elevação do espírito através do rosário diário, a ativação da prosperidade através da doação sacrificial. Essas 3 práticas, quando combinadas, formam um triângulo sagrado de poder inimaginável. É como se você montasse uma antena espiritual capaz de captar as frequências mais altas do céu. Mas, deixe-me te contar algo que poucos sabem, algo que eu descobri nos momentos mais profundos de minha comunhão com o divino. A prosperidade não é um destino. A prosperidade é um caminho. Não é algo que você alcança e pronto. É algo que você vive, momento a momento, decisão após decisão, escolha após escolha. E esse caminho começa quando você decide, de forma irrevogável, que a pobreza não tem mais espaço em sua vida. Você precisa fazer um voto sagrado, um compromisso solene consigo mesmo e com Deus. Olhe para o céu agora, onde quer que você esteja, e declare em voz alta: eu renuncio à pobreza, eu rejeito a escassez, eu abraço a abundância que Deus preparou para mim e me comprometo a usar essa abundância para o bem, para o amor, para o serviço. Essa declaração não é apenas um desejo, é um pacto, é um alinhamento, é você assinando um contrato espiritual com o céu. Porque sabe o que acontece quando você faz essa declaração com sinceridade? O universo inteiro conspira a seu favor. Anjos são designados para te ajudar. Oportunidades começam a surgir. Pessoas certas aparecem no seu caminho. Ideias brilhantes invadem sua mente. Portas que estavam trancadas há anos se abrem subitamente. Não é coincidência. É resposta. É o céu respondendo ao seu chamado. É Deus honrando sua fé. Mas você precisa estar preparado para a responsabilidade que vem com a prosperidade. Porque dinheiro não é apenas papel. Dinheiro é energia. Dinheiro é poder. Dinheiro é ferramenta. E como toda ferramenta, pode construir ou destruir, pode abençoar ou amaldiçoar, pode libertar ou escravizar. Então, antes de receber a abundância, você precisa decidir que tipo de pessoa próspera você será. Você será como os ricos que acumulam e nunca se satisfazem? Ou será como os prósperos que compartilham e se multiplicam? Você usará seu dinheiro para alimentar o ego ou para servir o propósito? Você gastará sua fortuna em futilidades ou investirá em eternidade? Essas perguntas não são retóricas. São fundamentais. São determinantes. Porque a forma como você responde a elas determinará se a prosperidade será bênção ou maldição em sua vida. Eu conheci ricos miseráveis, pessoas com fortunas imensas, mas almas vazias, pessoas com contas bancárias gordas, mas corações secos,
Pessoas com posses abundantes, mas vidas sem sentido. E eu conheci pobres prósperos. Pessoas sem dinheiro, mas ricas em espírito. Pessoas sem bens materiais, mas transbordando de alegria. Pessoas sem segurança financeira, mas repletas de paz. E posso te garantir, é melhor ser pobre e próspero na alma do que rico e miserável no coração. Mas por que não ter ambos? Por que não ser próspero material e espiritualmente? Por que não ter abundância financeira e riqueza interior? Esse é o ideal. Esse é o objetivo. Esse é o plano de Deus para você. Porque Ele não é um Deus de escassez. Ele é um Deus de abundância. Ele não criou um universo de limitação. Ele criou um universo de infinitas possibilidades. E você, meu filho, minha filha, foi criado à imagem e semelhança desse Deus abundante. Então pare de se contentar com migalhas. Pare de aceitar a pobreza como destino. Pare de acreditar que você não merece mais. Você merece. Não por causa de quem você é, mas por causa de quem te criou. Você merece porque é filho de Deus. Você merece porque carrega divindade dentro de si. Você merece porque foi criado para prosperar, para florescer, para brilhar. E quando você prospera, você não está apenas melhorando sua própria vida. Você está elevando todos ao seu redor. Uma família próspera é uma bênção para toda a comunidade. Uma pessoa financeiramente estável pode ajudar inúmeras outras pessoas. Um crente abundante pode financiar obras que transformam o mundo. Sua prosperidade não é egoísmo. Sua prosperidade é missão. Sua prosperidade é chamado. Olhe para a minha vida. Eu vivi em pobreza franciscana, sim, mas através de mim, fortunas foram movimentadas, hospitais foram construídos, escolas foram fundadas, milhares de pessoas foram alimentadas, curadas, abrigadas. Como? Através da generosidade de pessoas prósperas que foram tocadas por minha missão. Se todos fossem pobres, nada disso teria sido possível. A prosperidade de alguns permitiu que a missão de muitos fosse cumprida. Então, quando você prospera, você se torna canal, você se torna instrumento, você se torna conduto da providência divina. O dinheiro entra em suas mãos, mas não fica parado. Ele flui, ele circula, ele se multiplica, ele abençoa você, todos que você toca. Essa é a prosperidade sagrada, essa é a riqueza com propósito, essa é a abundância que agrada a Deus. E sabe qual é a maior diferença entre a prosperidade mundana e a prosperidade sagrada? A paz. A pessoa próspera mundanamente vive em constante ansiedade. Tem medo de perder, tem medo de não ser suficiente, tem medo da inveja, do roubo, da desgraça. Mas a pessoa próspera sagradamente dorme em paz, porque sabe que sua abundância não vem de sua esperteza, mas da graça. Não vem de seu esforço apenas, mas da bênção. Não vem de sua capacidade, mas da providência. E quando você sabe que sua prosperidade é mantida por Deus, você não se preocupa, você não se desespera, você não entra em pânico quando as circunstâncias mudam. Porque você sabe que quem te prosperou uma vez pode prosperar você 1000 vezes. Você sabe que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir portas financeiras. Você sabe que o mesmo poder que multiplicou pães pode multiplicar seu dinheiro. Mas tem um último segredo que eu preciso compartilhar com você antes de terminar. Um segredo que selará tudo o que foi dito até aqui. Um segredo que garantirá que você não apenas entenda esta mensagem, mas que a viva, que a incorpore, que a manifeste em sua realidade. E esse segredo é: você precisa agir agora. Conhecimento sem ação é como semente que nunca foi plantada. É potencial desperdiçado. É oportunidade perdida. Você pode saber tudo sobre prosperidade, pode decorar todas as orações, pode entender todos os princípios, mas se não agir, nada acontecerá. A fé sem obras é morta, como diz a Escritura, e a prosperidade sem ação é impossível. Então, assim que este vídeo terminar, você vai fazer o seguinte. Primeiro, vai pegar um caderno ou uma folha de papel e vai escrever com sua própria letra as 3 práticas da combinação sagrada. Escrever é poder. Escrever é declarar. Escrever é gravar no físico o que foi recebido no espiritual.
Escreva cada prática com detalhes. Escreva como você vai aplicá-las. Escreva quando vai começar. Depois você vai criar um altar de prosperidade. Não precisa ser nada elaborado. Pode ser um cantinho da sua casa, um espaço pequeno, mas sagrado. Coloque ali uma imagem de Jesus ou de Nossa Senhora. Coloque seu rosário, coloque uma vela e coloque também algo que represente sua meta financeira. Pode ser uma nota de dinheiro, pode ser uma palavra escrita, pode ser um objeto simbólico. Esse altar será seu ponto de contato com o céu, seu lugar de oração, focada, seu santuário pessoal de transformação. E então estabeleça um horário sagrado. Todo dia, no mesmo horário, você vai ao seu altar, você acende a vela, você pega seu rosário, você pratica a gratidão, você visualiza sua prosperidade, você reza com devoção e você declara em voz alta que a abundância é sua por direito divino. Faça isso religiosamente. Não pule um dia, não arranje desculpas, não deixe para depois, porque consistência é a mãe dos milagres. Disciplina é o pai da manifestação. E quanto à doação sacrificial, escolha hoje mesmo quem será o primeiro beneficiário. Não espere ter mais. Não espere a situação melhorar. Dê agora. Dê do que você tem. Dê do que você precisa. E faça isso com alegria, não com tristeza. Dê com gratidão, não com ressentimento. Porque Deus ama quem dá com alegria. E a alegria na doação multiplica a colheita. Eu prometo a você, pelos estigmas que carreguei, pelas dores que suportei, pelos milagres que testemunhei. Se você fizer isso com fé sincera, sua vida vai mudar. Não sei quando, não sei como, mas vai mudar. Pode ser em uma semana, pode ser em um mês, pode ser em 40 dias. Mas a transformação é certa, a prosperidade é garantida, a abundância é inevitável, porque você não estará mais operando segundo as leis naturais. Você estará operando segundo as leis espirituais. E no reino do Espírito, tudo é possível. No reino do Espírito, a pobreza não tem poder. No reino do Espírito, a escassez não tem lugar. No reino do Espírito, você é filho do Rei. E filho do Rei não vive em miséria. Então levante sua cabeça, endireite seus ombros, limpe suas lágrimas e declare comigo agora: eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou abençoado. E a partir de hoje, a pobreza não tem mais domínio sobre minha vida. Diga isso com convicção. Diga isso com fé. Diga isso como quem declara um fato, não como quem expressa um desejo. Você não está sozinho nesta jornada. Eu, Padre Pio, estou intercedendo por você no céu. Nossa Senhora está cobrindo você com seu manto. Jesus está abrindo portas diante de você. E o Espírito Santo está te guiando a cada passo. Você tem todo o céu como aliado, toda a corte celestial como apoio, toda a eternidade como garantia. Sua história de pobreza termina aqui. Sua saga de escassez chega ao fim neste momento. Sua jornada de abundância começa agora. E daqui a alguns meses, quando você olhar para trás, você vai se lembrar deste dia. Vai se lembrar desta mensagem. Vai se lembrar de quando tudo mudou. E você vai chorar, mas não de tristeza, de gratidão, de alegria, de espanto diante dos milagres que você testemunhou em sua própria vida. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. O que Ele fez por incontáveis fiéis através dos séculos, Ele fará por você. Não porque você é especial, mas porque Ele é fiel. Não porque você merece, mas porque Ele é bom. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é misericordioso. E quando a prosperidade chegar, não se esqueça. Não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça de quem te tirou do buraco. Não se esqueça de quem abriu as portas. Continue orando. Continue doando. Continue servindo. Porque a prosperidade não é um ponto de chegada. É um novo ponto de partida. É uma nova fase da missão. É uma nova oportunidade de glorificar a Deus. Use seu dinheiro para abençoar. Use sua abundância para ajudar. Use sua prosperidade para transformar. Seja a resposta para a oração de alguém. Seja o milagre na vida de outra pessoa. Seja o canal pelo qual o céu derrama bênçãos sobre a terra.
Essa é a sua verdadeira riqueza. Essa é a sua verdadeira fortuna. Essa é a sua verdadeira prosperidade. E lembre-se, a maior riqueza não está no banco, está na alma. A maior abundância não está na carteira, está no coração. A maior prosperidade não está nas posses, está na paz. Então, busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. Não o contrário. Não busque primeiro as coisas e depois o reino. Busque o reino, e as coisas correrão atrás de você. Meu amado, minha amada, eu preciso me despedir agora, mas não sem antes te abraçar espiritualmente, não sem antes te abençoar com todo o amor que um pai espiritual pode ter por seu filho, não sem antes declarar sobre você que a prosperidade te encontre, que a abundância te persiga, que a riqueza te alcance, e que tudo isso sirva para te aproximar cada vez mais do coração sagrado de Jesus. Você tem em suas mãos a chave. Você conhece a combinação. Você possui o segredo. Agora use, aplique, viva e testemunhe os milagres que virão, porque eles virão. Tão certo como o sol nasce todas as manhãs, tão certo como a chuva cai do céu, tão certo como Deus é fiel, eles virão. E quando vierem, volte aqui. Volte e deixe seu testemunho. Volte e compartilhe sua história, porque sua vitória vai inspirar outros. Seu milagre vai fortalecer a fé de muitos. Sua prosperidade vai provar que Deus ainda opera maravilhas na vida de quem confia. Eu te abençoo com as mãos marcadas pelos estigmas. Eu te abençoo com o coração que ardeu de amor por tantas almas. Eu te abençoo com a autoridade de quem viveu intensamente a presença de Deus e declaro sobre você: você está aprovado para a prosperidade. Você está autorizado para a abundância. Você está qualificado para a riqueza santa. Que assim seja. Que assim se cumpra. Que assim se manifeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, antes de ir, não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, eu vou revelar a oração secreta que rezei durante 50 anos e que nunca falhou. A oração que move o impossível. A oração que abre as portas que ninguém pode fechar. Clique no card agora e prepare-se para receber mais uma revelação que vai transformar sua vida. Sua jornada de prosperidade está apenas começando, e eu estarei com você em cada passo do caminho. Até já, meu filho, minha filha. Que Deus te abençoe abundantemente.